Bem-vindos a mais um estudo das parábolas de Jesus. Hoje a gente vai ver sobre a parábola do joio, que se encontra em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus usa um enredo com a figura do joio, do trigo, do campo, do dono do campo, do inimigo, dos ceifeiros, para trazer a narrativa sobre a semelhança com o reino de Deus. Ele introduz essa parábola já explicitando que aquela história era semelhante ao reino dos céus. Essa parábola também é explicada por Jesus para os discípulos e as explicações estão a partir do versículo 36 e vão até o versículo 43. E quando Jesus encerra a explicação, ele diz a seguinte frase: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso nos lembra a exortação de Moisés quando ele traz as instruções na Torá, quando ele deixa as instruções para o povo de Israel. O tempo todo ele está exortando para que o povo ouça as suas palavras e esse ouvir ele tem a conotação de prestar atenção e levar a sério o que está sendo dito e acolher aquilo que está sendo pronunciado. Há algumas questões que nós precisamos entender para conseguir compreender a parábola de Jesus com a comparação com o joio. O joio, quando ele é lançado no campo de trigo, ele acaba estragando a colheita do trigo, a ponto de, na época, os romanos estabelecerem leis que impedissem que o joio fosse lançado em campos com trigo semeado. Então, esse era um problema que era conhecido no meio da Palestina. O joio estragar o trigo era um problema conhecido. No estágio inicial do crescimento do joio e do trigo, as duas espécies são muito parecidas. Então, quanto mais cedo você tentar remover o joio, mais adequado é. Porém, se você tem muito joio semeado, você pode confundir e acabar arrancando o trigo. E também o joio e o trigo, quando eles estão crescendo, eles têm as raízes entrelaçadas e, independente da quantidade de joio lançada no campo, você pode perder muito trigo quando for ceifar o joio. A segunda questão que a gente precisa saber é que a comunidade judaica da época, ela estava esperando o Messias, assim como a comunidade judaica atual espera a era messiânica. Tanto os zelotes como fariseus, quanto outros grupos que compunham essa comunidade judaica, eles estavam esperando certas ações do Messias e que eram comuns a todos os grupos. Quando o Messias viesse estabelecer o reino dele, o que aconteceria é que Jerusalém seria purificada de todos os idólatras, os gentios, ele expulsará os pecadores, ele reunirá o povo santo para si, e ele será intolerante com os ímpios. E por isso eles não conseguiam compreender como que Jesus poderia ser o Cristo, o Messias, uma vez que os romanos ainda estavam dominando a cidade de Jerusalém. Ali havia muitos pecadores, ali havia muitos idólatras ainda, que eram estes grupos de romanos e de gregos que haviam se instalado junto com outros povos ao longo da história. E ainda não tinha acontecido nenhum juízo sobre a terra, ou seja, não tinha acontecido nenhuma separação da palha e do trigo, nenhuma separação entre as sementes, nenhuma separação entre ovelhas gordas e ovelhas magras, nenhuma divisão de grupos tinha sido feita com a vinda de Jesus. E todas essas profecias sobre a separação e a reunião dos santos e a expulsão dos ímpios e dos perversos, elas estavam nas profecias e eles estavam esperando isso.
E embora nada disso tivesse acontecido, Jesus estava anunciando que o reino era chegado e que as profecias estavam se cumprindo. Dos versículos 30 a 43, nós temos a explicação que Jesus trouxe para os discípulos da parábola, e ela diz o seguinte: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa explicação da parábola está associada com o Salmo 11, a partir do versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Também está associado a Malaquias, no capítulo 4. Nos versículos 1 a 3, temos a seguinte profecia: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E por fim, nós temos a profecia de Daniel, que está no capítulo 12 do seu livro, no versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. A vinda do reino de Deus já estava estabelecida com a vinda de Jesus na terra, como ele estava anunciando, e isso nós podemos confirmar com a profecia de Daniel no capítulo 9, a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse reino então está estabelecido, ainda que ímpios e piedosos caminhem juntos, ainda que a gente veja o bem e o mal sobre a terra, ainda que a gente veja que os perversos continuam, o reino de Deus está sim estabelecido e está entre nós. Está em todo aquele que tem fé e confessa que Jesus é o Filho do Deus vivo. E mesmo que no meio dos justos, no meio do reino de Deus, haja pecadores que têm aparência de justo, mas não são e trazem escândalo, estes também serão ceifados com os ímpios na consumação dos séculos.
Para confirmar essa palavra, em Mateus 15, no versículo 13, nós temos a resposta de Jesus para os discípulos que estavam questionando o fato dos fariseus se escandalizarem com as palavras de Jesus. Os fariseus andavam numa aparente piedade, eles conheciam a palavra de Deus, diziam caminhar sobre ela, mas muitos na verdade eram hipócritas e só tinham o nome de Deus nos seus lábios e o coração não tinha nenhuma proximidade com o Senhor, nenhum tipo de arrependimento. Jesus então responde aos discípulos no versículo 13 do capítulo 15 de Mateus: "Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada." A separação entre o joio e o trigo só ocorrerá no fim dos tempos, na consumação dos séculos, e Jesus confirma isso também em Mateus capítulo 24, nos versículos 30 e 31. "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O juízo e o extermínio do mal cabem a Deus e aos seus agentes, aos anjos que ele enviará para fazer a ceifa entre o joio e o trigo, e não aos homens." E isso nós podemos lembrar com mais clareza quando nós lemos em 1 Coríntios, Paulo descrevendo isso no capítulo 4. "Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me arguí a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus." Então essa é a explicação da parábola do joio. Espero que você tenha gostado, tenha compreendido mais e que o seu coração sempre esteja confiante no Senhor e buscando retidão e integridade, porque não basta apenas você crer em Deus, você deve andar na justiça dele para que você seja encontrado como um trigo no meio do campo que ele semeou, como alguém que ele plantou. Que Jesus te abençoe e até o próximo estudo das parábolas de Jesus.